lá, pegue a sua Bíblia aí, vai abrindo lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 ao 12. Esperar um pouquinho aí para que os irmãos abram. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Amém? Todos acharam aí? Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Ok? Aqui na minha Bíblia tem como título o Sermão do Monte. Já é uma palavra já que é bem conhecida e vai trazer algumas coisas importantes para nós nessa noite. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. Agora são 7h48. Vamos prosseguir aqui para eu não me alongar muito. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Em outras versões vai dizer, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No 4 vai dizendo, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No 8 vai dizendo, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. No 12, para finalizar, vai dizer, Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta aí, coloque de lado, que a gente ainda vai utilizar esses versículos. Bom, aqui a gente tem o conhecido Sermão do Monte. Jesus se reuniu aqui com várias pessoas, com a multidão, e começou a lhe passar algumas instruções que aí recebeu o nome de Sermão do Monte. Para você que ainda não compreendeu, ou é recém-convertido, ou ainda não se converteu, o que aconteceu aqui é que Jesus se colocou diante de uma multidão, junto com seus discípulos, e começou a fazer uma das suas maiores pregações. Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, ou seja, começou a descrever as condições para acessar o seu reino. Jesus se reuniu aqui, falando a toda essa multidão, ele começou a falar quais eram as condições para que eles pudessem acessar o seu reino. Jesus começa a constituir aqui, nessa parte da história, ele começa a constituir aqui um tipo de peneira que tratará de verificar o caráter de cada humano. Uma peneira que tratará de validar cada seguidor e determinar se esse será um cidadão do seu reino ou não. Então Jesus coloca diante dessas pessoas aqui uma grande peneira. E essa peneira, ela será responsável por determinar quem vai para o céu e quem não vai. Quem vai fazer parte do seu reino e quem não vai fazer parte do seu reino. Ah, Fábio, mas fala de uma maneira tão direta. Queridos,
Eu, particularmente, sou muito prático e direto em certas coisas. E falando sobre a palavra, não tem muito arrodeio. Eu não fico romantizando a vida cristã, o fim da vida cristã, o fim de nossas vidas. Eu não romantizo, a gente sabe meio o que tem que acontecer. O certo é o certo e precisa ser dito. Para entrar no reino de Deus é preciso sim cumprir os requisitos. Caso contrário, não teríamos aqui tantas instruções na Bíblia. Não há como fugir disso. Não tem como ser menos direto que isso aqui. Existem todos esses requisitos. Todas essas regras não é à toa. Isso aqui é importantíssimo para o cristão verdadeiro. Não há como fugir dessas coisas. Não há como fugir de regras. Por exemplo, em todo lugar que a gente vai, em todo lugar que a gente frequenta, existem regras, leis e requisitos. Por exemplo, para dirigir, você tem que passar pela escolinha. Por que você passa na escolinha? Porque você precisa entender quais são as regras. Você precisa entender quais são as leis que te permitem conduzir um veículo. Então você tem que entender quais são as regras e quais são as leis para que você possa então conduzir um veículo. Para você ser um cidadão de bem, você também precisa entender quais são as regras da sociedade, quais são as leis que regem a sociedade, para que você não acabe sendo punido. E quando eu falo punido, é não sendo preso, cometendo crime. Então você precisa então entender quais são as regras e quais são as leis da sociedade para você ser um cidadão de bem. Na empresa que eu trabalho, outro exemplo, na empresa que eu trabalho, eu recebi, antes de entrar, eu recebi todas as regras internas. Eu precisei entender o que eu posso e o que eu não posso fazer lá. Lá diz que eu não posso receber vantagem devida, lá diz qual é a roupa que eu vou poder usar lá dentro, lá diz qual é o horário de trabalho que eu tenho, lá diz quando é que eu posso tirar férias, lá diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, em todo lugar que a gente vai, existem regras, leis e tem requisitos. Por que eu digo isso? Para você entender que em tudo em que topamos, em tudo que a gente escolhe fazer parte, a gente precisa, ou pelo menos eu digo até que é obrigatório, a gente tem a obrigação de entender qual é a regra do jogo, entre aspas, se assim eu posso dizer. A gente precisa entender qual é a regra, qual é a lei, quais são os requisitos, em tudo. Tanto aqui na Terra, e não é diferente com Jesus. A gente precisa entender qual é a regra do jogo para a gente participar das coisas corretamente. Ainda assim, com todas essas coisas, existe um questionamento meu, é uma opinião minha, é uma questão minha. Eu ainda fico me perguntando, por que tem gente que, ainda que saiba obedecer às regras impostas aqui na sociedade, impostas em outros ambientes, impostas no trabalho, impostas na escola, na faculdade, saiba obedecer essas regras, mas essas pessoas, ainda que saibam obedecer essas regras, elas se recusam a cumprir regras do que realmente importa, a entrada no reino de Deus. Isso é um questionamento meu, de uma observação minha. Porque eu vejo que as pessoas conseguem obedecer regras na sociedade, regras no emprego, regras na faculdade, regras para tudo. Mas a regra que definitivamente é a mais importante, que é como acessar o reino de Deus, eu fico me perguntando como as pessoas não conseguem e não buscam cumprir essas regras. Porque tem tanta gente que ainda pensa que entrar no reino de Deus não precisa seguir regra, como se a porta do céu fosse larga e não estreita, como se a misericórdia de Deus fosse tão grande que permitirá que todo mundo passe pela porta do céu de qualquer jeito, seguindo regras ou não. Como é que tem gente que pensa assim ainda? E essa palavra, ela começou a me responder, porque existem tantas pessoas que
ainda pensam que não é preciso cumprir requisitos, cumprir regras, cumprir leis para acessar o reino de Deus. E a resposta para minha pergunta pessoal, e aí eu venho contextualizar para vocês, a resposta da minha pergunta eu encontrei aqui, no versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou em outra tradução vai dizer humildes de espírito. Aí você fala assim: Fábio, eu não estou entendendo isso ainda, você está querendo dizer. Então olha só, segura um pouco sua dúvida, segura um pouco isso que eu falei sobre o versículo 3 e continua aí comigo que você vai entender. Aqui a gente vê que Jesus, ele vem com esse longo discurso no monte para dizer quais são as características, quais são as regras, quais são os filtros, quais serão as validações que determinarão quem será um cidadão do seu reino ou não. Se você ler aqui versículo por versículo, ele vai falar: se fizer isso, se for assim, será um herdeiro do reino dos céus, acessará o reino dos céus, entrará no reino dos céus. Então a gente vê que aqui existem várias regras. Jesus estabeleceu várias coisas aqui. Ele estabeleceu as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças aqui vêm se formar em um molde para o verdadeiro cristão. Tudo isso que Jesus falou aqui vem se tornar um molde para que a gente se adapte a ele, para nos moldarmos ao verdadeiro cristão que Jesus espera de nós. Nós precisamos conhecer e entender bem sobre quais leis estamos sujeitos. Precisamos entender bem sobre qual peneira estamos sujeitos. Topamos participar, topamos seguir a Jesus, então a gente precisa entender o que a gente tem que fazer para acessar o reino dele. Uma vez que você já se arrependeu da sua vida pregressa, uma vez que você já anunciou que Jesus é seu Salvador, que você quer fazer parte do reino dele, então é preciso, eu vou dizer até que é obrigatório, entender o Sermão do Monte. É exatamente aqui que Jesus nos dá as regras de como vamos acessar o reino dele. Se fugirmos daquilo que Jesus estipulou aqui, daquilo que Jesus determinou aqui, provavelmente a gente não alcance o reino dele. Você está entendendo? Você está compreendendo? Você está continuando aí comigo? Esse é o propósito do cristão: acessar o reino de Deus. Estamos seguindo a Jesus, estamos seguindo toda essa jornada com Jesus, com Cristo, temos todas essas diretrizes aqui, porque o nosso propósito, eu acredito que eu posso falar por todo mundo, o nosso propósito aqui é acessarmos o reino de Deus, para a gente se juntar a Jesus no grande dia, viver com Jesus eternamente. Esse é o nosso propósito. Então, se a gente não entender quais são as regras deste propósito, como a gente está vivendo? Como a gente está garantindo que a gente vai, pelo menos, estar perseguindo a salvação? Então, se a gente tem o propósito de acessar o reino de Deus, a gente tem que entender quais são as regras, por quais peneiras a gente vai passar. Amém? Voltando para a Bíblia, eu não vou ler todas as bem-aventuranças de novo, mas eu quero focar em apenas uma nessa noite, que foi nela que Deus me inspirou para fazer essa ministração. E a bem-aventurança específica vai ser a que está no versículo 3. E aí olha bem de novo ela e vamos reler para a gente continuar. Lá no versículo 3 vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como eu falei, tem outras traduções que vai dizer os humildes, mas a gente vai entender aqui que é a mesma coisa. Aí, parando aí, eu também tenho outra questão pessoal. Provavelmente você deve ter passado por uma situação parecida. Eu não sei você, mas eu já ouvi aquela expressão de: nossa, fulano é muito pobre de espírito. Ah, ciclano é pobre de espírito demais. Acho que você já deve ter ouvido isso. Pelo que eu sei, geralmente
usam essa expressão para ofender aquela pessoa que é mesquinha, aquela pessoa que é mão de vaca, pessoa que não ajuda ninguém, pessoa que é muito individualista, pessoa que é muito egoísta. Tem gente que usa para falar que isso para ofender quem é invejoso e por aí vai. Com certeza você já deve ter ouvido isso ou ainda vai ouvir. Isso é muito comum no mundo, dizerem, fulano é muito pobre de espírito, alguma coisa assim. Você vai um dia você vai ouvir, se você não ouvir, você vai lembrar do que eu falei. A questão dessa noite, a questão que fica essa noite, é algo que ficou na minha cabeça durante muito tempo. Essa, por ser, eu imagino assim, né, eu entendo assim, por ser o primeiro versículo desse sermão, ou um dos primeiros versículos do sermão, a primeira bem-aventurança, talvez a gente leia e passa direto aqui e não faça uma reflexão muito profunda. Eu diria até que cada bem-aventurança dessas aqui, ela renderia uma pregação exclusiva para ela. Foi o que aconteceu aqui no versículo 3 pra gente nessa noite. E aí o que ficou para mim durante muito tempo, nesse versículo 3, o mundo fala que o pobre de espírito é uma ofensa e vem falar de pessoas mesquinhas, de pessoas invejosas, de pessoas egoístas, blá blá blá. E eu fiquei um tempo perguntando, quem realmente é o pobre de espírito que Jesus se referiu aqui no Sermão do Monte? Será que você já pensou isso? Ou vai pensar agora também? Quem é esse pobre de espírito que Jesus se referiu aqui no Sermão do Monte? Para a gente entender isso aqui, fazer um resumo rápido do que aconteceu. A Bíblia vai falar que os fariseus, os religiosos da época, eles eram frequentadores das sinagogas, ou seja, eles iam para a igreja, eles interpretavam escrituras para o povo também, eles faziam longas orações em público, praticavam atos de caridade, praticavam boas obras nas ruas para que todo mundo visse. Eles tinham a aparência ali de ser muito humildes, gentis e amorosos com os outros. Mas o que ocorreu? Jesus chegou o tempo que Jesus já estava ali exercendo seu ministério, e Jesus chegou de uma maneira muito diferente do que os fariseus esperavam. E eles não acreditaram em Jesus e foram arrogantes diante disso porque se sentiam os donos da verdade, própria da religiosidade deles. Jesus chegou de uma maneira que eles não esperavam, religiosamente eles esperavam que Jesus viesse de outra maneira. Jesus chegou de uma maneira muito mais simples e eles, de maneira muito arrogante, assim, não acreditavam que Jesus era quem ele dizia que era e muito menos acreditavam naquilo que Jesus falava. Ao invés deles se aproximarem de Jesus, eles se afastaram, se acharam superiores, se afastaram e criticavam Jesus, porque confiavam em seu próprio entendimento. Então eles entendiam, de acordo com os Antigo Testamento e tudo mais, que Jesus ia vir de outra maneira. Então eles tinham uma concepção muito diferente do que realmente estava acontecendo. E eles chegaram a alegar até que Jesus não era Cristo. Lá não precisa nem abrir não, para a gente não perder tempo, mas lá na frente, no Mateus 13, dos 54 e 58, eles vão dizer o seguinte: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Então aqui, Jesus que estava na sinagoga ensinando eles, e essas pessoas começaram a questionar: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Aí começaram a meio que inferiorizar Jesus. Aí falaram: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus filhos e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então eles começaram a falar assim: poxa, esse cara aqui é um cara simples, ele é uma pessoa comum assim como os outros. E aí o versículo vai continuando dizendo: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, começaram ali a determinar nos seus corações
nos pensamentos e começavam a falar que Jesus talvez não fosse nem o Cristo, que ele era um homem muito simples, porque sabiam que era o pai dele, filho de um carpinteiro, sabia que era a mãe, sabia quem eram seus irmãos, então eles começaram a não dar honra a Jesus. Ou seja, Jesus era uma realidade e eles simplesmente ignoraram isso. Pareciam tão corretos externamente, os fariseus pareciam tão corretos externamente, mas eles não tinham o espírito que aqui está pedindo, que Jesus falou. Eles não tinham um espírito simples, eles não tinham um espírito pobre, não eram pobres de espíritos, porque eles não conseguiram aceitar aquilo que Jesus era. Isso nos mostra que não adianta ter uma aparência de humildade, de bondade, se por dentro, onde só Deus enxerga, existe um espírito muito arrogante e superior para as coisas de Deus. Não adianta eu praticar coisas maravilhosas, ajudar o pessoal na rua, ajudar a igreja, fazer o que for para benefício das pessoas, se dentro de mim existe um espírito muito mais arrogante, um espírito superior, um espírito que não compreende ou não aceita as coisas de Deus perfeitamente. Muitas das vezes a gente pode até se enganar em pensar que para ser pobre de espírito basta ser humilde, basta ser simples, basta ser gentil nas ações externas. A gente pode se enganar quando lê isso aqui. Às vezes você até leu e achou que o pobre de espírito era uma pessoa simples externamente, uma pessoa humilde, uma pessoa gentil, mas não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus procura. Quando Jesus falou isso aqui no Sermão do Monte, ele não estava falando de que o reino dos céus seria de pessoas que eram humildemente, deixa eu ver aqui a palavra, que eram externamente humildes, externamente simples. Jesus não estava falando sobre isso. Quando Jesus disse que o reino dos céus é do pobre de espírito, ele está falando daquele que sabe reconhecer que não é nada diante de Deus. Jesus está dizendo aqui para aqueles que sabem reconhecer que é apenas um servo de Deus, que não é aquele que se coloca superior a Deus, que exige as coisas de Deus, mas que sabe que é inferior, que sabe que é um servo de Deus, que é dependente do Senhor, que não é um soberbo, que não se gaba da sua força, mas sabe que é pela graça que abre os olhos todos os dias, que é pela graça que se levanta da cama todos os dias. Jesus está dizendo aqui para aqueles que sabem que só está respirando todo dia, que acorda todo dia, que abre os olhos todo dia por causa da graça de Deus. Jesus está falando aqui aos pobres de espírito, para aqueles que sabem que só conquistou o que tem na vida por causa da graça do Senhor, que tem o corpo que tem por causa da graça do Senhor, que tem a inteligência que tem por causa da graça do Senhor. Jesus está falando aqui para os pobres de espírito que é para aqueles que sabem que não são merecedores de nada, porque sabem que são pecadores, que sabe que tudo que veio, tudo que aconteceu até hoje nessa terra é por causa dele, através dele, e que nada seria se não fosse por ele. O pobre de espírito sabe de onde veio, sabe da vida perdida que tinha e que agora é uma nova criatura, graças a Deus. Isso sim é ser pobre de espírito. É reconhecer que as coisas que veio até ele é graças a Deus, é graças a Jesus. Que o livramento da vida de perdição antes de Jesus e agora a nova criatura que recebeu, não é porque decidiu, vou aceitar Jesus para mudar minha vida. Não é isso. É saber que saiu de uma vida perdida e veio para uma vida nova graças a Deus. É ter um espírito simples, um espírito pobre. Não é pobreza de materialidade, mas é a pobreza de humildade, de reconhecer que Jesus é maior, que a graça de Deus é maior sobre as nossas vidas, sobre as nossas condições. O pobre de espírito, ele não encontra mérito nenhum em si mesmo, mas todo o mérito é dado a Cristo.
Paulo em Gálatas vai dizer, não precisa nem abrir que eu vou ler para vocês também, mas se quiser anotar aí para depois ler, lá no Gálatas 6,14, ele vai dizendo, olha só, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja que isso aqui é ser pobre de espírito. É não ver em si mesmo méritos para nada na vida. É saber que todo mérito de tudo que aconteceu na sua vida, até da salvação que está disposta, é mérito de Cristo. Isso é ter um espírito pobre, um espírito humilde. É reconhecer que tudo veio por Ele, tudo é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Você está entendendo comigo aí? Isso é o pobre de espírito. Não é sobre o que você é por fora, mas sim o que você é por dentro diante de Deus. A palavra em 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Jesus fala sobre o pobre de espírito aqui, ele está falando que ele mesmo, que Deus olharia para cada um de nós. E diferente dos homens que vê o exterior, que vê as ações, que vê uma humildade exterior, que vê as ações exteriores, Deus vê o homem interior, vê o coração. E Ele está atrás disso. Esse é o requisito que Ele nos deu. A humildade de espírito. Ser pobre de espírito. Não é ser miserável financeiramente, não é ser miserável, não é buscar se humilhar, mas é você ter um espírito que saiba honrar a Deus por tudo que você tem. Não é olhar para tuas conquistas, olhar para tua família, olhar para o teu emprego, olhar para o teu ministério, olhar para a tua jornada e falar assim, foi eu que fiz tudo isso. Foi meu trabalho, foi eu levantar cedo da minha cama, foi eu enfrentar o ônibus cheio, foi eu enfrentar o metrô cheio, foi eu enfrentar uma caminhada, foi tudo que eu tenho hoje eu conquistei com o meu próprio braço. Não, isso não é um espírito pobre. O espírito pobre é saber que levantar da cama já é Deus na sua vida. Abrir o teu olho na cama já é Deus na sua vida. Respirar é Deus na minha vida. Conquistar um emprego é Deus que me deu, é Deus na minha vida. Eu não tenho nada disso aqui. A inteligência que eu usei para conseguir um emprego, a inteligência que eu usei para conseguir isso e aquilo, é uma inteligência dada por Deus, é uma graça dada por Deus. Isso é um espírito que Jesus busca em nós. Não é um espírito arrogante, não é um espírito que acha que pode tudo, que por ele que veio tudo. Não é isso. Não é isso. Ser pobre de espírito trata de como você é diante de Deus, de como você trata as coisas de Deus. No mundo, o pobre de coração é uma ofensa. Para Jesus, o pobre de espírito, eu falei coração, mas eu quis dizer, no mundo, o pobre de espírito é uma ofensa. Mas para Jesus, o pobre de espírito é um herdeiro do reino dele. Mas o mundo tem uma concepção completamente diferente do pobre de espírito. Jesus tem outra, completamente diferente. Os fariseus externamente pareciam fazer a coisa certa. Isso é o que acontece. A gente vê as pessoas fazendo as coisas certas, mas a Bíblia diz que a gente só vê o externo, não vê o interior. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, fazendo as coisas certas, frequentam a igreja, fazem as coisas corretas. Leem a Bíblia, ajudam, fazem as boas ações, mas por dentro, onde só Deus sabe, essa pessoa tem um espírito muito superior. Onde não entende, onde não compreende que todas as coisas que vêm para ela foi Deus que entregou. Onde acham que
ajudam os outros com seu próprio braço, quando é a graça de Deus que está sobre ele, para que ele possa ajudar. Vocês estão compreendendo isso? Muita gente está na igreja, aparentemente estão fazendo a coisa certa, mas por dentro tem um coração arrogante, tem um coração desobediente. Deus revela certas coisas para as pessoas. Às vezes a pessoa pede algum direcionamento de Deus, o pastor vai lá e fala com a pessoa, manda a mensagem para a pessoa daquilo que Deus quer, mas a pessoa, no seu entendimento, fala assim: não vou fazer isso. Não tem um coração humilde o suficiente para entender que é aquilo que Deus quer. Se recusam à verdade de Jesus. Os fariseus fizeram exatamente a mesma coisa. Eles pareciam fazer a coisa certa, mas no coração eles também eram arrogantes. Foram desobedientes. Recusaram a verdade que era Jesus. E não reconheceram o que estava diante dos próprios olhos, porque confiavam demais no próprio entendimento. Os pobres de espírito têm um coração que teme a Deus. E não importa se a obra de Deus não se encaixa à sua vontade. Não importa se a vontade de Deus não faça sentido. Eles são capazes de renunciar a si mesmo e cumprem o que Deus quer. Ser pobre de espírito, preste atenção, ser pobre de espírito é reconhecer que mesmo que a vontade de Deus não seja igual à sua, é você fazer a vontade de Deus. Ser pobre de espírito é você, mesmo que você seja direcionado na obra de Deus para fazer aquilo que você não quer, mas você faz porque é aquilo que Deus quer. Você não tem um coração, você não tem um espírito superior, dono de si mesmo, arrogante. Você entende que a vontade de Deus, a graça de Deus é maior na sua vida e ela vai te bastar. Isso é ser pobre de espírito. A igreja está entendendo? Para finalizar, a gente poderia passar a noite toda praticamente falando disso. As outras bem-aventuranças também dão pregações bem completas, mas diante do que a gente conversou nessa noite, do que Deus revelou pra gente, quando a gente lê: bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a gente já vai saber que isso aqui trata de nós. Você vai saber que isso aqui não está falando de dinheiro. Você vai saber que isso aqui não está tratando de bens materiais. Não se trata de humilhação externa, de aparências. Não se trata de uma aparência de humildade. Não se trata de uma aparência de bondade. Mas se trata de um espírito simples. Se trata do teu interior, de como você é com Deus, diante das coisas que Ele tem contigo. Se trata de você não ser arrogante, não ter um espírito arrogante diante de Deus. Se trata de você reconhecer que diante de Deus você não é nada, mas é em Deus que você tem tudo. Você precisa se lembrar, ser pobre do espírito não é algo que vai te inferiorizar. Não é algo que que é para ser, que é prejuízo. Não é algo que vai te deixar menor diante das pessoas. Porque o pobre de espírito, ele sabe reconhecer que nas pequenas coisas Deus está lá. É saber que o levantar, o respirar, o andar, às vezes até não andar para algumas pessoas, mas o fôlego de vida, a oportunidade de, meu Deus, obrigado mais uma vez por tudo, é a maneira de você reconhecer e anunciar para Deus e se moldar ao Sermão do Monte e dizer a Jesus que você é um cristão verdadeiro, porque você tem um espírito humilde, um espírito pobre. Amém?
Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu vou pedir para você também agora orar comigo. Vamos agradecer por isso. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Senhor Deus e meu Pai, agradeço a Ti, meu Deus, por ter nos revelado, meu Pai, essa importante palavra, meu Deus, que vem nos alertar, Deus, a sermos pobres de espírito, Deus. A entendermos, meu Pai, que ser pobre de espírito não é buscar ser humilde externamente, buscar viver de coisas baratas, viver de maneira miserável, não é isso, Deus. O que Tu espera de nós, meu Deus, é um espírito que saiba compreender a Tua vontade, que saiba agradecer, que saiba reconhecer que não é nada, que é insignificante diante de Ti, que não tem mérito nenhum diante de Ti e que nem a salvação merecíamos. Ser pobre de espírito é reconhecer que sem Ti nada seríamos, Pai. É reconhecer que nossa vida antes de Ti era uma vida de perdição, mas uma vida contigo agora, meu Deus, é uma vida de salvação, é uma vida renovada e que é graças a Ti, que não é graças ao nosso passo, não é graças ao dia que levantamos a mão para aceitarmos a Ti, Deus. Porque na verdade, meu Deus, Tu já fez o convite e Tu nos espera, meu Pai. Não é nós que Te escolhemos, é Tu que nos escolhe, Pai. É reconhecer, meu Pai, que até nessas pequenas coisas, até onde achamos que escolhemos a Ti, precisamos reconhecer que é Tu que nos escolheu. É que a Tua graça, meu Pai, é que nos salva. É que somos pecadores, que não somos merecedores de nada. Nada que temos, nada que somos, nem merecedores de estarmos vivos, de tão pecadores que somos. Mas ser pobre de espírito é reconhecer que a Tua graça vai me levar a Te conhecer. A minha graça, a Tua graça é o que vai me levar a entrar no Teu reino. É reconhecer, meu Deus, que eu sou pobre de espírito, que eu sou simples de espírito e que tudo que tenho veio por Ti. Tudo que sou é para Ti. Tudo que somos devemos dedicar a Ti. Muito obrigado, meu Deus. Desperte em nós, meu Deus, um espírito pobre, um espírito humilde, um espírito simples, que reconheça que tudo está no detalhe, tudo está nas pequenas coisas. Muito obrigado por essa palavra. Abençoe a vida dos Teus servos que aqui estão ouvindo essa ministração. Que possam, meu Deus, sair dessa noite alimentados, fortificados, prontos, meu Deus, para rever aonde tem errado diante de Ti. Prontos para saber, meu Deus, que aqui está diante de nós uma peneira. Está diante de nós as regras, as leis, para que a gente possa alcançar o Teu reino. E precisamos sim nos moldar. E que se fugirmos disso, meu Deus, a gente não vai alcançar a perfeição do servo que Tu espera. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço a Ti. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.